A caminhada histórica do povo negro no Brasil. Passos de luta e resistência desde a África até o século XXI. Cerca de 4,9 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para trabalho escravo. Portanto, é fácil perceber o quanto a presença negra é elemento fundamental e marcante na construção do que se pode chamar de identidade cultural brasileira. E quando estudamos sobre isso na escola, por onde será que começamos? Por muito tempo foi predominante no ensino da história brasileira falar sobre a presença africana no Brasil começando da escravidão. Não se fazia nenhum estudo introdutório aprendendo sobre como viviam os africanos, quem eram, quais os valores que compartilhavam. Não se aprendia na escola que na África existiram grandes reinos, muitos deles reinos ancestrais de povos trazidos para cá, como os Yorubás, matriz cultural do Candomblé, que construíram o Império de Oió, que se tornou um dos maiores estados do oeste africano e durou cerca de 435 anos. A perspectiva que esteve por séculos na educação tradicional e que ainda se faz presente no imaginário brasileiro é de que o africano era um selvagem, com hábitos primitivos, viviam sempre em tribos que guerreavam entre si, e que graças ao homem branco pôde conhecer Deus, a civilização e o progresso, desconsiderando totalmente tudo que eles mesmos já haviam construído. Nesse planejamento de dominação, entraram Igreja Católica e racismo científico, ambos tentando atestar que os africanos estavam destinados ao trabalho compulsório. Outra armadilha no ensino de história é falar sobre a escravidão que já existia na África, mas de forma superficial, criando uma falsa concepção de que o problema da escravidão na África é de responsabilidade apenas dos africanos e que os europeus atuaram ali como meros comerciantes e clientes. A escravidão sempre existiu na história humana, principalmente a escravidão pelas ditas guerras justas, ou como pena pelo cometimento de crimes, ou para pagar dívidas. Eram os tipos de comércio escravo que principalmente aconteciam na África, e muitas vezes a relação entre escravo e senhor era até razoável se comparada aos horrores que foram submetidos os africanos trazidos para as Américas. Em 1525 desembarca o primeiro navio negreiro no Brasil. E Portugal foi o primeiro país a praticar o tráfico de africanos pelo Oceano Atlântico. A escravidão difundida por eles se diferencia por uma questão. Eles se apropriam de vidas humanas para explorar o trabalho, mas com a justificativa de que aquelas pessoas poderiam ser escravizadas pois eram negras. Ou seja, eram selvagens, eram moralmente inferiores, espiritualmente perdidos e biologicamente condenados. O passado histórico dos povos africanos que chegaram aqui foi apagado. A memória foi destruída. As referências de mundo foram usurpadas. Os documentos foram queimados e as famílias foram separadas. Outra parte da história importante de abordar são as resistências. Desde que o negro pisou em terras brasileiras, houve resistência. Como o famoso Quilombo dos Palmares. As primeiras referências ao Quilombo, que ficava em Pernambuco, são de 1580, e ele se manteve até meados de 1710. Os historiadores estimam que em 1670 a população de Palmares chegou a 20 mil pessoas. Durante mais de 300 anos, a escravidão foi intensamente praticada no Brasil. No final do século XIX, aumentou-se a pressão pelo fim da escravidão, tanto pelas revoltas abolicionistas, quanto pela pressão internacional, principalmente da potência Inglaterra, que precisava do fim da escravidão como pré-requisito para crescimento do capitalismo. A Lei nº 1 de 1837 e o Decreto nº 15 de 1839, ambas proibiram de ir às escolas escravizados ou pretos livres ou libertos. Essa lei durou até 1934.
Em 1845, a Lei Bill-Aberdeen, na Inglaterra, permitia que os britânicos inspecionassem qualquer navio brasileiro em qualquer oceano. Ainda assim, o tráfico continuou ilegalmente. Em 1850, cedendo à pressão inglesa, o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu definitivamente a entrada de escravizados no Brasil. A partir de então, o mercado de escravizados passou a ser interno, e o país ainda levou 4 décadas para acabar com a prática. Em 1858, com a consolidação das leis civis, o negro não é considerado nem como ser humano, e sim como um acessório semi-movente que pertencia à casa. Em 1871, a Lei do Ventre Livre libertava os nascidos a partir daquele ano. E em 1875, a Lei do Sexagenário libertava escravizados acima de 60 anos. Em 1880, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio criaram a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, no Rio de Janeiro. E jornais como O Abolicionista e a Revista Ilustrada serviram de modelo para publicações anti-escravistas. Outros nomes importantes do abolicionismo são André Rebouças, inclusive amigo do imperador, e Luiz Gama, um escritor, poeta, jornalista e advogado, figura mais emblemática da luta contra a escravidão no Brasil e foi considerado o patrono da abolição. Em 1888 foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, onde terminava oficialmente a escravidão, porém sem nenhuma reparação histórica pelos danos causados à maior parte das pessoas que aqui viviam. Em 1889, já na República Velha, uma pergunta pairava na mente dos poderosos: como fazer disso um país? A preocupação das elites governamentais era em o Brasil deixar de ser uma colônia e se tornar uma nação respeitada, independente, com um bom lugar na comunidade internacional, uma nação nos moldes europeus. Para isso, deveria eliminar a mancha negra, para que fosse respeitado e civilizado. Não seria possível aqui no Brasil uma repressão violenta e sistemática como aconteceu nos Estados Unidos. Lá o número de negros era muito menor. Portanto, a saída encontrada para o Brasil seria facilitar a chegada de povos brancos e incentivar a miscigenação até que a população preta diminuísse drasticamente. Teve início a política de embranquecimento e já em 1890, o Decreto 528 determinou que todos os imigrantes eram bem-vindos, menos os africanos. Para este projeto de nação contribuíram Raimundo Nina Rodrigues, Silvio Romero e Alberto Salles, pensadores que discutiam a questão racial e a identidade brasileira sob a perspectiva do racismo científico e darwinismo social, onde somente pessoas aptas podem compartilhar a República. E uma frase conhecida desse pensamento foi: se a gente não se livrar do elemento africano, nunca seremos uma nação. Monteiro Lobato, conhecido autor paulista de obras infantis, importante figura que esteve na construção do imaginário brasileiro a respeito de nossa identidade, era eugenista, assumidamente racista. Em uma carta a Arthur Neiva, ele diz: Brasil, país de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é um país perdido para altos destinos. Em 1890, a Lei dos Vadios e Capoeiras determinava que poderia ser preso qualquer um que fosse abordado andando na rua, sem documento, sem vínculo empregatício ou ocupação ou endereço fixo. Deu-se início ao encarceramento em massa da população negra. Em 1911, a Lei 9.081 dava passagem, medicamento, escola, distribuição de terra para imigrantes ocuparem as terras agrícolas do Brasil. Imigrantes europeus. Já com o Estado Novo, a Era Vargas e a industrialização,
Aqui se consolidou a ideia da democracia racial. Não éramos um país segregacionista como os Estados Unidos. Não haviam leis explicitamente contra os negros. As oportunidades eram iguais, entre aspas. Enquanto nos Estados Unidos havia a regra da uma gota, onde uma pessoa com apenas uma gota de sangue negro era considerada inimiga da nação, no Brasil havia a mistura de raças, que passou a ser celebrada no mito da democracia racial. Isso instalou uma violência sutil, uma opressão simbólica. O mito da democracia racial contribuiu para que não houvesse reparação histórica do Estado com a população negra. Em 1941, a Lei 3.688 criminalizou a capoeira e durou até 1975. A partir dessa data também se intensificaram as perseguições contra as religiões de matriz africana. Em 1944, Abdias do Nascimento fundou o Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro. Abdias foi um dos mais importantes intelectuais negros no Brasil. Em 1951, é promulgada a Lei Afonso Arinos, que proíbe qualquer ato de discriminação racial no Brasil. Em 1978, é fundado o Movimento Negro Unificado, formado principalmente por negros universitários. E neste mesmo ano, um ato com mais de 2.000 pessoas na frente do Teatro Municipal de São Paulo aconteceu pedindo pelo fim da violência policial. Em 1988, com a nova Constituição, pela primeira vez em 488 anos de história, o Brasil assume que o racismo é crime. Em 2003, é promulgada a Lei 10.639, que altera a LDB e determina que é obrigatório o ensino de História da África e do Negro no Brasil em todas as instituições de ensino regular. Em 2009, tem-se início políticas públicas de saúde para a população negra. E em 2010, o Brasil estabelece o Estatuto da Igualdade Racial, com a Lei 12.288. Em 2012, foi aprovado a Lei 12.711, também conhecida como Lei de Cotas. Observando toda essa caminhada histórica, podemos perceber que a luta contra a desigualdade racial está ainda muito no começo. Que foi há pouquíssimo tempo que começamos a discutir isso em nossa sociedade. Portanto, é fundamental que esse debate esteja presente em todas as instâncias da sociedade. A presença negra no Brasil é latente, é parte fundamental de nossa cultura, de nosso modo de existir. A África está em nossa língua, está em nossa arte, na dança, no futebol, na música, na capoeira, no candomblé, no samba de roda, no maracatu, na alimentação, nos hábitos de higiene, nos valores civilizatórios. Tudo isso é resistência do modo de ser e existir africano em território latino-americano.